Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproxima-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem? Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Os ímpios, do que diz a primeira leitura de hoje, são os israelitas que vieram da Alexandria. E vieram com uma mentalidade completamente diferente da visão israelita de um Deus, de uma doutrina, de um ensinamento, da qual eles deveriam viver integralmente. Vamos dizer assim, são pessoas de dentro da comunidade cristã, ou de dentro da comunidade de Israel, de fé, mas que se deixou contaminar pelo pensamento do mundo. Um pensamento completamente oposto ao pensamento judaico, da aliança, do compromisso com Deus, de uma vida honesta, de uma vida justa, de uma vida santa. Meus irmãos, nós não estamos muito distante desse tempo, quando olhamos para os dias de hoje. Assim como nos é descrito nesta leitura sobre o servo, aquele que serve a Deus, aquele que é fiel a Deus e que é perseguido, e que mesmo seus perseguidores sabem quem ele é, sabe que ele busca praticar a justiça, mas porque ele busca a verdade, pratica a verdade, eles se sentem incomodados, porque a verdade é uma luz que revela o verdadeiro sentido das coisas. O que é errado é errado, o que é certo é certo, o que é bom, o que é ruim é ruim. E quem é incomodado por essa luz tenta apagá-la, tenta sufocá-la. E ainda tem essa fala deles de dizer: se ele é de Deus mesmo, Deus vai vir ajudá-lo. Se ele realmente é fiel a Deus, ele vai manter a disciplina, ele vai manter a firmeza na fé. Esse verso, esse texto que nós ouvimos de Livro da Sabedoria, está no Evangelho. Nos fala do Cristo, o servo de Deus, o servo sofredor. Aquele que foi rejeitado, que foi cuspido, que foi injuriado,
Tantas coisas que nós ouvimos no próprio Evangelho dizendo que os judeus procuravam uma forma de matá-lo, porque ele incomodava. E assim, meus irmãos, nós depois vamos ver os capítulos seguintes da paixão do Senhor, que nós vamos viver logo na Semana Santa. Mas nessa sexta-feira, convém nós também fazermos uma profunda reflexão sobre o nosso modo de viver. Porque o Cristo padeceu, morreu e ressuscitou. Mas Ele continua vivo na sua igreja. A igreja é o seu corpo. E a igreja continua sofrendo as mesmas perseguições do Cristo. Os cristãos, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam viver conforme o ensinamento do Senhor, estão sofrendo perseguições. Não porque eles são maus, mas porque justamente buscam ser fiel a Deus. E a fidelidade a Deus, a fidelidade à verdade, incomoda aqueles que não querem ser fiéis, ou aqueles que fizeram opção pelo mal. E não é de se estranhar que a sutileza, ou digo, o modo rebelde de perseguir os cristãos é a olhos nus. Os meios que se usam, as palavras que se usam, e às vezes até fisicamente agredir. O segredo é não desanimar. O segredo é permanecer fiel. O segredo é ter a certeza no coração de em quem você colocou a sua confiança. Ontem Jesus dizia, eu não preciso do testemunho dos homens, porque Deus é o meu testemunho. É Deus quem dá testemunho de mim. E nós temos que também ter essa certeza no coração. É Deus quem me certifica, é Deus quem me garante. Então a minha fé deve estar firmemente solidificada nele. É tempo de os verdadeiros cristãos viverem a fé tal como ela é. E não ter jogo de cintura. Um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na fé. Sabe, a gente tenta equilibrar as coisas, ou tenta, sabe, não há como. Ou a gente é, ou a gente não é. Porque o morno, diz o livro do Apocalipse, eu vomito da minha boca. Nós temos que ser o que verdadeiramente nós somos. Por isso, amados irmãos, é importante que hoje os cristãos tomem consciência disso, da sua pertença a Deus, da sua vida de fidelidade a Ele. Porque o Senhor garante que nas perseguições, até mesmo na morte, Ele não nos deixa frustrado, Ele nos garante a vitória. Assim Jesus o fez. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. E no texto hoje diz que Jesus evitou os judeus, porque os judeus queriam matá-lo, porque ainda não havia chegado a sua hora. Porque quando chegou a hora de Jesus, Ele se entregou por inteiro, abraçou a sua cruz e foi até o fim. Ele deu a sua vida por nós, ninguém tirou ela. Ele deu livremente. Porque Ele sabe por quem Ele está dando a vida. Nós cristãos precisamos saber por quem nós estamos dando a vida. A nossa fé está enraizada, fundamentada nesse Deus que continua nos assistindo em todas as nossas situações. Ele nunca nos abandonou e nem neste momento Ele não nos abandonará. O salmo que nós cantamos hoje nos garante isso, nos certifica isso. Deus ouve a oração do justo. Mas que o mundo e nós também nos preparemos, porque um dia o Senhor vai fazer o juízo de todas as coisas. Nós estamos vivendo processos no mundo inteiro, principalmente no Brasil, de averiguar o que é a verdade. Que já não sabemos mais o que está virando em tudo isso. Mas isso não é só o que está acontecendo no Brasil, mas na vida dos brasileiros e de todo mundo. O que é a verdade? O que é o certo? O que é justo? O que é honesto?
Parece que está tudo diluído. Já não se sabe mais o que é bom, o que não é bom. Mas tenha certeza de uma coisa: aquele que está em Deus está seguro, porque Deus é o juiz de todos nós, e Ele julgará tudo e colocará tudo às claras. Quem for fiel a Ele pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, porque Ele garante que não nos ferirá e não nos frustrará. Ao contrário, nos dará vida, nos dará consolo, nos dará, a certeza daquilo que nós acreditamos. Permaneçamos firmes na fé. Permaneçamos confiantes no Senhor. Nesses dias de hoje, confia em Deus, espera nele, vive os mandamentos. Não importa quantas pedradas, quantos palavrões você vai ouvir, mas, como diz Jesus aos discípulos, nas bem-aventuranças: bem-aventurados sereis vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem e disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus. É isso que Jesus promete para aqueles que querem ser fiéis até o fim. Que assim seja na sua vida e em toda a igreja. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.